Olá, eu sou Norberto Classen e você está no Biblifique. Esta é a aula número 163 da nossa lista de aulas e eu quero compartilhar hoje a aula número 17 da Epístola aos Hebreus, os nossos estudos sobre a Epístola aos Hebreus e mais precisamente a terceira parte das pessoas de fé. Portanto, esta é a aula 163 do Biblifique, o estudo número 17 de Hebreus e a terceira parte das pessoas de fé. Para isso, quero compartilhar um texto que nós temos na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando foi homem, ou já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo, a usufruir prazeres transitórios de pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída, como os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Muito bem. Apesar do texto mais longo, quero procurar detalhá-lo aqui da melhor maneira possível e dividi-lo em partes. O escritor aos Hebreus, conforme nós temos visto em aulas anteriores, tem como objetivo exortar cristãos que, advindos do judaísmo, estavam pensando novamente em desistir da vida cristã, ou da vida que o cristianismo propõe, especialmente por perseguições e porque sofriam, então, diversas agruras em função do seu cristianismo, da sua confissão de fé. Muito bem. O escritor, durante toda a carta, conforme os estudos anteriores, apresenta Jesus Cristo como uma solução, sendo que, por meio dele, existem melhores promessas, existe um sacrifício que é perfeito, inclusive baseado num sacerdócio perfeito, há uma aliança superior e uma esperança melhor. Então, para contemplar todos esses argumentos, ou para complementar todos esses argumentos anteriores, o escritor, no capítulo 11, apresenta um relato ou uma lista de personagens muito bem conhecidos daqueles que iriam ler a sua epístola ou a estavam ouvindo, e certamente eram conhecidos por toda a história, que fizeram a opção de viver pela fé, ou seja, são pessoas de fé que alcançaram um bom testemunho da parte de Deus. E é justamente essa é a proposta do escritor. Todos estes chamados heróis da fé, ou essas pessoas de fé relacionadas,
são admirados no mundo cristão, enquanto que no mundo afora, nenhum deles, afinal, demonstrou poder, riqueza e glória, e certamente não serão reconhecidos como personalidades marcantes da história da humanidade. No entanto, Deus se agradou deles, né? Considerou como testemunho a sua vida como uma vida aprovada por ele mesmo. Nas aulas anteriores, então, nós estudamos alguns aspectos da vida da fé de Abel, de Enoque e Noé, que são personagens, então, antes do dilúvio. Depois estudamos sobre Abraão, Isaac, Jacó e José, que são considerados os patriarcas da nação de Israel. Isso já é uma história ou personagens que vêm depois do dilúvio. E hoje, então, iremos concluir os nossos estudos desta lista de pessoas da fé, ainda que jamais exaustivamente. São apenas pontos que julgamos relevantes para a nossa própria vida de fé. O primeiro personagem do nosso estudo de hoje é Moisés, que certamente tem uma importância extraordinária na história de Israel. É, por muitos comentadores, considerado o personagem mais importante da história de Israel. Ainda que tenhamos Abraão como sendo o grande pai da fé, o patriarca da fé, inclusive para nós cristãos, ainda que temos Davi como um grande personagem, o conquistador, o grande líder da nação, num período extremamente delicado da nação de Israel, mas Moisés foi o grande legislador, foi o líder que conduziu a nação de Israel pelo deserto por 40 anos e os colocou diante da terra prometida, ainda que não entrasse com eles. E aqui nós temos algo muito interessante sobre a vida de fé de Moisés. Primeiramente, dos seus pais, conforme o versículo 23 nos destaca. E o que eu acho interessante é que nós defendemos um pressuposto aqui nas aulas do Biblifique, que qualquer declaração de fé precisa ser acompanhada de uma promessa da palavra de Deus. Ou seja, para uma pessoa dizer que fez algo pela fé, necessariamente a sua decisão precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Olhe só, mais uma vez, o versículo 23, o que diz? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O que me fez perguntar, questionar e pesquisar diante do pressuposto que estabelecemos. Ora, o que levou os pais, Anrão e Joquebede, conforme as escrituras do Antigo Testamento nominam o nome dos pais de Moisés, o que fez com que eles considerassem o seu filho especial, formoso, e o ocultassem por 3 meses, escondendo-o, inclusive transgredindo o decreto do faraó, que havia dito e decretado, proclamado que todas as crianças recém-nascidas, homens dos hebreus, deveriam ser mortos. O que fez? E não há nenhum vestígio na Bíblia a respeito disso. Mas há uma observação interessante no livro do historiador Flávio Josefo, que menciona 2 coisas interessantes aqui. São, de fato, apenas interessantes. Eu digo, não são importantes nem imprescindíveis. Flávio Josefo é um historiador judeu. Ele escreveu seus escritos, a História dos Hebreus, um famoso livro, perto dos anos 70, depois de Cristo. Ele não era cristão. Era judeu, mas não cristão. Então, o relato histórico deste homem, deste autor, é considerado de extrema confiança, sem uma influência, né, vamos dizer assim, de desejar deturpar ou acomodar as histórias, ou a história, o seu relato com os fatos. Então, é considerado um historiador, ou seja, um relato histórico. E ele menciona que Anrão teve um sonho, o pai de Moisés teve um sonho, né, e que neste sonho Deus declarava ou mostrava que o filho do qual a sua esposa estava grávida seria de fato uma pessoa especial e que libertaria a nação de Israel do Egito. Olha só que coisa interessante. E Anrão agiu de acordo com esta revelação de Deus, com este rema de Deus, e o escondeu porque ele era de fato especial. Ao mesmo tempo, um dos muitos escribas, chamados assim, que são os instrutores da religião egípcia, não hebreia, da religião egípcia, né, um destes escribas declarou, inclusive a Faraó,
de que dos hebreus nasceria o libertador, uma pessoa que, aos olhos egípcios, deveria ser extremamente perigosa, porque o intuito deste seria libertar a nação de Israel do Egito. Olha só que coisa impressionante, Deus convergindo fatos da história. A conclusão disso é que é uma história muito conhecida, não é? Os seus pais, por 3 meses, o esconderam, depois largaram, aí sim, em obediência ao decreto do rei, no rio Nilo, e Moisés, então, ou o bebê, que sequer tinha nome, Moisés foi o nome que a filha de Faraó lhe deu, foi tirado das águas e criado, que ironia, pela própria mãe de Moisés, né, na casa de Faraó, e assim sendo preparado para ser o futuro governo do Egito. No entanto, o próprio Moisés, o próprio personagem Moisés, e a pessoa que está relatada aqui, no versículo 24, nos mostra que ele fez uma escolha. E essa é uma situação, um princípio interessante para o qual nós precisamos atentar, inclusive na nossa vida. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aqui há alguns aspectos muito interessantes que o escritor dos Hebreus como que atualiza, né, e trazendo para uma realidade neotestamentária que, obviamente, historicamente não houve nos dias de Moisés. Mas nós sabemos pelos relatos que, inclusive Estevão, em Atos capítulo 7, nos mostra isso, que Moisés foi preparado em toda a ciência, foi educado, recebeu todos os ensinamentos, toda a formação, vamos chamar assim, de acadêmica, para se tornar o governante do Egito. No entanto, no seu coração, ou seja, pela fé, Moisés escolheu não usufruir desses benefícios. De alguma forma, ele obteve também uma revelação pessoal, ou dos seus pais, ou uma lembrança das promessas que Deus havia feito aos patriarcas, que 4 séculos depois, ou 4 séculos de servidão no Egito, praticamente fizeram desaparecer toda e qualquer esperança ou expectativa de uma libertação. Fato é que Moisés assumiu a posição de ser o libertador, em função da promessa que Deus havia dado via sonho ao seu pai, Arão, e a promessa dos patriarcas de que a nação permaneceria um determinado tempo como servindo ao Egito como escravos no Egito. Pois bem, foi esta decisão, foi este rema que fez com que Moisés decidisse, então, assumir o seu papel. E num primeiro momento, os relatos históricos e bíblicos nos mostram isso, ele inclusive matou um soldado judeu para proteger alguém, um personagem, uma pessoa do seu povo. Isso não foi bem visto pelos próprios hebreus, não é? No evento seguinte, e fez com que ele tivesse que fugir, porque, veja só, a escolha que ele fez de não usufruir dos benefícios de ser filho da filha de Faraó, a consciência de que ele tinha sobre si a responsabilidade de libertar o povo de Deus do Egito, não sendo aceito por aqueles a quem ele deveria libertar. É óbvio, né, que eu imagino que qualquer um de nós em situação semelhante também sairia daquele lugar onde não é bem visto, onde o propósito de Deus para a sua vida não é muito bem aceita. Ou seja, houve uma grande decepção por parte de Moisés por não ser considerado pelo seu próprio povo o juiz e o libertador, de não ser considerado pela nação de Israel, a quem de fato ele libertaria 40 anos depois, né, da servidão do Egito. Então, aqui existe um princípio muito interessante, que eu e você muitas vezes não, nós seguimos o propósito de Deus, de acordo com a convicção que recebemos, obedecemos ao chamado, aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, e não necessariamente podemos ser aceitos por aqueles a quem nós destinamos o nosso chamado, ou aqueles a quem nós nos dirigimos para a obediência àquilo que Deus nos deu. O fato é que eu e você precisamos, talvez, fazer a escolha que Moisés fez. A decepção de Moisés o levou e considerou que, olha, eu prefiro, então, ser maltratado do que abrir mão do chamado de Deus. Por isso, então, vou embora.
Deus, a sua história, escreve a sua história de uma forma fabulosa, e anos mais tarde, o reconduziu para o centro da história, e Moisés, de fato, se tornou o grande libertador. É uma incógnita aqui, um ponto de interrogação, o que significaria a recompensa, né, descrita no livro aos Hebreus, né, dizendo que ele esperava uma recompensa em função da sua própria escolha. Não fica muito claro o que era isso, mas nós só podemos pensar que certamente material esta recompensa não era. Então, nós destinamos o nosso pensamento para aquilo que é também a nossa expectativa, a nossa esperança, quando de fato formos recompensados pela nossa obediência ao chamado. Não necessariamente as ações decorrentes disso, mas a nossa escolha, a nossa obediência. Ou seja, existe uma recompensa, existe um galardão, não é? Que certamente são tesouros espirituais, provavelmente desconhecidos da maioria de nós, que certamente estão à nossa disposição quando, então, finalmente concluirmos ou quando formos embora desta terra. Fato é que Moisés fez uma escolha, né, de ser maltratado. E aqui o escritor aos Hebreus faz uma comparação do sofrimento que Moisés teve com o sofrimento do próprio Cristo. Né? Ou seja, Jesus Cristo também, em obediência à missão que recebeu do Pai Celestial, optou ou decidiu, escolheu ser igualmente maltratado, assim como Moisés e assim como muitos personagens da história mais contemporânea, mais recente, né, da vida cristã, e que pessoas que abrem mão das suas próprias prerrogativas para sofrerem, muitas vezes, serem martirizadas para benefício do próprio reino de Deus e em cumprimento ao chamado de Deus. Então, a fé, no caso de Moisés, mostra uma escolha, tanto dos pais que escolheram esconder o seu filho em função de uma promessa que havia sobre ele, dada num sonho. Moisés escolheu ser maltratado, ou seja, passar pelas agruras, pelos perrengues que a vida lhe tinha destinado, ou que a situação lhe destinara, para que ele pudesse, sim, obedecer aquilo que Deus havia determinado a ele. Nos versículos 27 e 29, nós temos um relato que nos lança para um pensamento de uma fé já nacional, ou seja, da própria nação de Israel. Versículos 27 diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, e antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Eu acho essas histórias extraordinárias. E, na verdade, são um grande desafio para todos nós. Aqui nós temos a história da libertação nacional, a libertação de Israel da servidão, de séculos de servidão do Egito. Todos nós conhecemos a história do chamado de Moisés no seu encontro com o arbusto flamejante, né? O fogo que não se apagava, na sarça ardente, relatado em Êxodo capítulo 3, e de como ele recebeu o chamado de Deus, a revelação de Deus, questionando ainda assim a sua capacidade, as suas habilidades, que certamente estavam lá, mas que ele não percebia como úteis para o desempenho daquilo que Deus havia destinado e preparado para ele, do propósito dele. Esse é um fato. Depois nós temos o relato da celebração da própria Páscoa, que determinava a proteção do povo de Deus para a última praga, a 10ª praga sobre os egípcios, e finalmente a travessia do Mar Vermelho. Ou seja, são 3 histórias, né, que estão baseadas em convicção de promessas e que foi demonstrada em 3 atos. E se nós nos colocarmos e inserirmos nesses 3 eventos, nessa história, certamente, pelo menos eu admito, que eu tenho muito que crescer em fé. Eu faço a oração: Senhor, aumenta a minha fé, porque é impressionante a forma como esses personagens, como essas pessoas viveram e experimentaram o cumprimento das promessas de Deus. Se não, vejamos a história, como eu já mencionei, do chamado de Moisés no seu encontro com o grande eu sou, com o eu sou o que sou, na sarça ardente. Tendo a convicção de que, de fato, aquilo era Deus falando, tendo a convicção de que
o chamado estava na sua vida, a habilidade, a capacidade, o poder, a autoridade estava no seu cajado, no poder de Deus ali manifestado, e com muita ousadia e coragem ele enfrentou o faraó, ou seja, a autoridade da maior nação, ou da nação mais poderosa que havia naqueles dias. E enfrentou-os com muita perseverança, com muita coragem. Né? E Deus honrou esta coragem, honrou o poder e a autoridade que estavam nele, manifestando o poder divino nas pragas que se sucederam. E aí nós poderemos estudar isso numa outra ocasião. Aliás, é um estudo bem interessante, né, sobre essas pragas e toda a libertação do Egito. Muito bem, então sabemos como isso se deu. Agora, a última praga tinha ainda um exercício, uma aventura de fé, vamos chamar assim. A instrução era muito clara, uma festa foi instituída, a Páscoa foi instituída, e cada família deveria se reunir no lugar onde morava, matar um cordeiro, pegar o sangue, né, separar o sangue numa bacia e com uma vara de sopo, um arbusto, né, deveriam pintar os umbrais, o rodapé, o contorno das portas onde habitava, para que quando Deus manifestasse a sua ira mediante o anjo destruidor, este passasse por cima. Esse passar por cima é justamente o significado da palavra Pessah, e dá origem ao vocábulo Páscoa, que nós usamos hoje. Muito bem, nós sabemos, é uma história muito conhecida. E, de fato, o anjo destruidor vem, e por mais científica que alguém encontre uma explicação, ela não existe. Né? A morte ela foi extremamente seletiva, e somente Deus, com seu poder e a sua autoridade, podia fazer isso. Ou seja, eliminar os primogênitos de pessoas e de animais em cada casa em que não houvesse o sangue do cordeiro, a proteção do sangue do cordeiro, o que por si só já é um extraordinário estudo que oportunamente também podemos fazer. Agora, eu me coloco no lugar das pessoas que estavam morando naqueles dias e que obedeceram a esse gesto, que fizeram esta ação, esta obra de fé. De fato, pegaram o sangue do cordeiro, pintaram as portas, né? E isso viria a ser uma experiência extraordinária, mas não havia nenhum indício, não havia nada, apenas uma promessa, uma palavra dirigida por Deus a Moisés, e essa transmitida a todo o povo, de que as casas que tivessem o sangue do cordeiro pintado nos umbrais das portas seriam protegidas da ação da ira de Deus mediante o seu anjo destruidor. Gente, essa festa tornou-se, no decorrer da história, e especialmente no dia que antecedeu a morte de Cristo, como o sacramento ou a instituição da própria ceia que celebra a nova aliança. Naqueles dias de Moisés, Deus celebrou e assumiu um compromisso, né, mediante o sangue de uma aliança, de um pacto, de uma promessa, proteger o seu povo da destruição. O Senhor Jesus usou esta ilustração, esta festa, e estabeleceu a nova aliança mediante o seu próprio corpo partido e mediante o seu próprio sangue, para que eu e você tivéssemos, sim, a proteção, primeiramente, da própria ira de Deus, porque somos justificados, inocentados pelos nossos pecados, e o pecado é o objetivo, o alvo da ira de Deus, então nós somos libertos disso. A ira de Deus não se manifesta por causa do sangue de Cristo Jesus. E, evidentemente, isso é um exercício de fé. Ou seja, nós aceitamos isso como verdade, assim como Israel nos seus dias. E talvez uma das aventuras mais espetaculares narradas na Bíblia, né, nós encontramos que relatado no livro de Êxodo, a partir do capítulo 12, que é a travessia do Mar Vermelho. Gente, eu fico imaginando como devem ter sido aqueles dias. A angústia daquele povo, finalmente libertos. No entanto, momentos depois, horas depois, em que estavam já em fuga, perceberam que estavam sendo perseguidos. E o mar se abrir, a coluna de fogo destruir ou impedir o avanço das tropas militares do Egito, deve ter sido, de fato, uma cena espetacular. Né? Apesar de tantos detalhes, né, que muitas vezes nos fogem da percepção, o fato é que Deus agiu para libertar o seu povo
e é uma demonstração do povo de uma alta fé, vamos chamar assim, coletiva da nação de Israel. Todos, de fato, acreditaram agora e que Deus poderia libertá-los, livrá-los da servidão do Egito. E, de fato, o mar se abriu, eles atravessaram, conforme a Bíblia nos diz, a seco, ou seja, houve uma travessia segura para depois, então, as tropas egípcias terem sido, ou serem todas destruídas e se afogarem no mar, que então se fechou depois que todos atravessaram. Esses três fatos, três elementos ou três histórias, elas demonstram a fé de um povo de Deus nas promessas do próprio Deus. Razão pela qual eu e você também devemos nos ocupar e ler a palavra de Deus, nos apropriar das promessas que certamente ali estão à nossa disposição. Muito bem, o relato segue. No versículo 30, a menção de outros dois personagens, e aí, rapidamente, o escritor avança na história, e aí ele menciona o seguinte, versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias, e pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias. Olha só que coisa interessante, a sutileza com que as histórias são mencionadas e inseridas nesse relato aqui. A história da destruição de Jericó também é muito conhecida e certamente foi um grande exercício de fé de toda a nação de Israel. Não é? Para que a cidade rodeada 7 dias, deve ter sido muito esquisito. Tanto para a nação de Israel, que viu primeiramente os sacerdotes carregando a arca, tocando os seus chofares, suas trombetas, e circulando a cidade. Deram uma volta. No 7º dia, toda a nação, juntamente com os sacerdotes à frente e os chofares tocando, deram 7 voltas e as muralhas caíram. É um exercício extraordinário de confiança no poder de Deus. Sem nenhuma agressão, sem nenhuma estratégia de conquista, simplesmente esperando em Deus. E a experiência demonstra que a fé, de fato, para a nação de Israel e para nós, desconhece toda e qualquer impossibilidade. Por mais segura, por mais estável que a cidade de Jericó pudesse ser, ela se tornou simplesmente vulnerável diante do poder de Deus. Ou seja, a fé, sim, é inabalável. E esta, sim, abala toda e qualquer estrutura, por mais sólida que possa ser em toda a face da terra. Ou seja, o poder de Deus manifestado pela fé, muitas vezes coletiva ou individual, é capaz de simplesmente abalar toda e qualquer estrutura da terra, de mudar, de alterar circunstâncias, de mudar e alterar, inclusive, a geografia. Uma cidade toda veio abaixo. As muralhas extensas, largas, grossas, vieram abaixo pelo poder de Deus. Não é o toque do chofar, não é nenhum misticismo. Simplesmente o poder de Deus manifestado pela fé que o povo demonstrou naquele dia. E, curiosamente, o escritor aos Hebreus insere a história, e ele faz menção de dizer isso, de uma meretriz, de uma prostituta, chamada Raabe, uma história bem conhecida também. Esta moça acolheu os espias que vieram olhar a situação da cidade e os escondeu. Recebeu deles uma promessa. Olha, hora que nós entrarmos aqui, você pendure uma corda vermelha, escarlate, na sua janela para que você e todos os que estiverem contigo sejam protegidos, né? Enfim, que não morram, que não sofram, estejam isentos, né, das intempéries que virão sobre toda a cidade. E assim foi. Né? É mais uma demonstração, ou seja, um relato de uma pessoa que, por mais vulnerável socialmente seja, ou por mais desclassificada socialmente que seja, uma prostituta, ela foi considerada uma pessoa de fé e aprovada por Deus, a ponto das escrituras sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, inserirem o seu fato, a sua fé na história. Então, Raabe se distingue de todos os outros habitantes, e o escritor faz questão de mencionar isso, que eram incrédulos, e confiar nas promessas que os espias haviam feito. Ou seja, ela também agiu baseado numa promessa, agiu baseado numa palavra, assim como eu e você podemos fazer. Muito bem. Ainda existe
uma relação, uma extensa relação de outros nomes, né, que nós podemos chamar ainda assim os outros, né, cujos relatos ou detalhes não são mencionados. Mas ele fala que de vários juízes, que é Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Depois avança para o período da monarquia, ou do fim dos juízes, que é Samuel e Davi, e avança para profetas, e ainda menciona, ainda que sutilmente, as mulheres, ou seja, mulheres, sem detalhar de quem ele está tratando. E mesmo todos os relatos que se seguem, né, nem sempre são identificáveis ou não são conectáveis com determinados personagens. Fato é que esses personagens, como se fosse um grupo, e ainda que individualmente, ou cada um se destaque nas suas ações, eles obtiveram realizações de fé ao estabelecer a justiça. Conquistaram reinos, nenhum deles agiu sem ter uma promessa da palavra de Deus de que assim seria. Eu penso aqui que o escritor pensa muito em Davi, que recebeu uma promessa de que o seu reino avançaria. Estabelecer justiça, ou seja, um êxito moral, uma ética moral, certamente isso também foi conquistado por Davi e alguns reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Herdaram promessas, ou seja, muitos personagens agiram como agiram porque havia promessas individuais sobre a sua família, sobre a sua dinastia. Novamente penso em Davi aqui. Muitos também, né, desses heróis todos, eles realizaram as façanhas pela fé, foram obtidos mediante uma perseverança e insistência em acreditar de que de fato seria assim. Por exemplo, fechar a boca de leões, nós certamente podemos nos lembrar de Daniel, que está inserido no grupo dos profetas. Podemos nos lembrar de Sansão, que matou um leão, pelo jeito no braço, porque não há pelo menos menção de nenhuma arma utilizada. Do próprio Davi, que silenciou o leão. Aí sim eu penso que ele usou a sua funda, sua arma, que se tornou depois de guerra, né, para então fechar a boca desse leão. Também podemos pensar nos amigos de Daniel que extinguiram o fogo, né, que foram colocados na fornalha de fogo. Me refiro a Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E escapar ao fio da espada, conforme o escritor menciona, provavelmente muitos dos personagens, talvez mencionados ou não, de fato, se livraram do fio da espada, escaparam de guerra. O ponto é que houve uma determinada perseverança, uma insistência em seguir de acordo com o propósito estabelecido por Deus, insistir em receber a promessa, em seguir aquilo que havia destinado, o caminho que Deus havia traçado. Existe ainda a libertação ou a salvação de situações muito difíceis. O fato é que o escritor aos Hebreus menciona que muitos deles tiraram força da fraqueza. E aí eu me recordo aqui do próprio Paulo, mas provavelmente personagens do Antigo Testamento viveram assim também. Por mais opresso, por mais difícil que fosse a situação, da fraqueza tiraram força. E é interessante, né, que parece-me que Deus nos guia a determinadas situações para, de fato, nos enfraquecer como pessoas, como carne, né, para que a nossa confiança cresça em Deus. Né? Então, nós também somos desafiados a tirar força da fraqueza imposta pelas circunstâncias, pelas situações que eu e você enfrentamos. E fizeram-se poderosos em guerra e por inimigos em fuga. Fato é, e aqui eu quero concluir e na verdade, já avançar para o tema do nosso próprio estudo, é que o escritor aos Hebreus destina algo superior a nosso respeito. Ou seja, para nós existem coisas superiores, melhores, conforme os últimos versículos do capítulo nos mostram. Vamos ver lá. Hebreus capítulo 11, versículos 39, se não me engano, 39. Diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa.
por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É algo extremamente interessante e desafiador que o escritor nos coloca aqui. Evidentemente, ele está escrevendo para uma geração que estava começando, iniciando o cristianismo. Nós já vivemos praticamente 2000 anos disso. E somos desafiados constantemente a prosseguir com muita perseverança, nos habilitar a sermos alvos das promessas de Deus, nos apropriar das promessas de Deus para que, de fato, os pensamentos, caminhos e propósitos do nosso Senhor, do nosso Pai Celestial, se cumpram. O fato é que existe algo curioso, uma responsabilidade que é posta sobre nós pelo nosso amado escritor aos Hebreus. Existem coisas superiores destinadas a nosso respeito. Eu entendo aqui, eu posso ser muito ingênuo até em entender, mas todos os personagens mencionados, desde Abel, passando por Abraão, passando pelos juízes, etc., Moisés, enfim, todos esses personagens obtiveram da parte de Deus uma responsabilidade, um caminho, vamos chamar de propósito, chamado, visão, como você quiser. Mas a nosso respeito, da geração na qual eu e você fomos inseridos, existem coisas superiores. Deus tem maiores realizações destinadas a todos nós. Basta que eu e você, e esta é a grande lição que eu aprendo aqui, basta que eu e você assumamos a responsabilidade de fato, fazer parte, ou assumamos a responsabilidade de nos conscientizarmos de que fazemos parte da grande história que Deus está escrevendo sobre a Terra. E isso muitas vezes passa despercebido da maioria absoluta dos cristãos, que simplesmente optam por viver dia a dia e acabar os seus dias e talvez esperar algo mais lá para frente, talvez esperar uma bênção aqui nesta terra, talvez obter algum benefício, né, declarado, proclamado por palavras proféticas ou pela apropriação de promessas. Fato é que o escritor aos Hebreus destina ou estabelece algo muito sério, muito mais responsável. Assim como cada personagem cumpriu a sua parte na história, eu e você também fomos destinados, chamados, escolhidos, eleitos para cumprir o nosso papel na história que Deus está escrevendo sobre a Terra. Ou seja, ainda que o nosso nome não esteja escrito na Bíblia, a nossa história não é mencionada nem detalhada como a foi de Abraão, de Moisés, de Davi e tantos outros personagens. Mas eu e você somos tão importantes quanto esses personagens. Porque o texto, no versículo 40, diz, ou 39, 40, diz que eles não alcançaram as promessas. Isso significa que eles simplesmente fizeram parte de uma trajetória, de uma história que Deus ainda está escrevendo e que não foi concluída. Eles eram apenas uma parte. Cumpriram os seus objetivos, mas a nossa geração, para a nossa geração, existem coisas superiores e foram determinadas pelo nosso Deus e a nosso respeito, a Bíblia menciona que precisamos continuar a escrever esta história. Esse é o assunto que nós trataremos no próprio estudo. Fica a grande lição de que todos esses homens, essas pessoas de fé, obtiveram a aprovação de Deus, obtiveram um bom testemunho de Deus, ainda que não olharam, não obtiveram, não concretizaram o cumprimento da promessa que Deus havia feito a eles. Fizeram a sua parte. Mesmo que a promessa não concretizada, em nenhum momento, para nenhum desses personagens, faltou a perseverança, a insistência em cumprir, em continuar cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer. E esse é o grande desafio que eu e você vivemos nesses dias, nesta geração. Continuar fazendo, continuar obedecendo aquilo que Deus destinou para cada um de nós. Minha oração e a minha declaração é que cada um de nós tenha uma consciência clara da representatividade, daquilo que somos, a importância que temos no reino de Deus e na história que Deus está escrevendo sobre a terra. Deus abençoe a sua vida e crie essa consciência mediante a ministração do próprio Espírito de Deus. Deus abençoe e fique na paz.